Salve, salve! Bem-vindos a mais um vídeo sobre a história da capoeira. E hoje nós vamos continuar falando sobre a história da capoeira de São Paulo, a partir de um local que teve um núcleo de capoeiragem muito importante no século XIX. Eu estou falando da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Sim, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco há uma tradição de capoeiragem entre alunos e professores e que remonta ao início do século XIX. No último vídeo que eu falei sobre o Chafariz da Misericórdia, se você não viu, veja aqui, eu termino o vídeo falando de uma notícia de jornal de 1829, onde um aluno denuncia um professor por estar jogando capoeira no Chafariz da Misericórdia. E agora eu vou ler na íntegra essa denúncia, essa notícia de jornal para vocês. E o curioso dessa notícia é que ela é o primeiro documento sobre capoeiragem na cidade de São Paulo. Sim, é o primeiro relato de capoeira nessa cidade, em 1829. Isso significa que não havia capoeira em São Paulo? E que o professor foi o primeiro capoeira dessas terras? Provavelmente não. Isso apenas significa que é a primeira notícia, que é o primeiro documento histórico relatando capoeiragem nessas terras. Mas provavelmente já havia capoeira aqui, inclusive nós vamos perceber isso pelo próprio teor do documento, tá certo? Então ele começa assim: o que pode esperar o público de um mestre de francês, o professor era de francês, que acaba há pouco de receber um ofício do diretor no qual, depois de lhe repreender sua conduta interna de aula, lhe estranha igualmente o andar pelas ruas a suspender pernas de cavalos para serem ferrados e o jogar de capoeira no Largo do Chafariz, o local mais público e frequentado desta cidade, servindo de espetáculo aos negros que, quando o veem dar bem uma cabeçada, o aplaudem com bastante assobios, palmas e gargalhadas. Então, no documento dá para ver que se refere ao Largo do Chafariz. Bom, o Chafariz da Misericórdia era o único chafariz da cidade nesse momento. Então, provavelmente se trata do Chafariz da Misericórdia. E você vê como que o aluno se refere à capoeira como algo conhecido, né? Algo que não é estranho nem da sua vivência e muito menos dos negros que assistem o professor. Então dá para ver que a capoeira já é algo familiar, né? Nesse período. Enfim, essa é a primeira notícia de capoeira de São Paulo e já é de um professor de francês da Faculdade de Direito. Depois nós vamos ter uma série de personalidades conhecidas e famosas que vão passar pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco e que vão ter contato com a capoeira e depois vão ter uma importância histórica na história da capoeira. Então, uma dessas pessoas é o Duque de Estrada Teixeira. Sim, que é um carioca que veio, em meados do século XIX, estudar Direito na Faculdade de Direito, assim como fazia boa parte da elite brasileira, e que depois volta para o Rio de Janeiro, vai se tornar um político e um líder importante de uma malta de capoeira do Rio de Janeiro, conhecida como Flor da Gente, a malta da Glória, da Freguesia da Glória. Então, o ilustre Duque de Estrada Teixeira, ele vem cursar o curso de Direito em São Paulo, e há um memorial, eu achei no jornal Correio Paulistano de 1906, um memorial falando sobre a passagem do Duque de Estrada na Faculdade de Direito. E veja o que o memorial fala. Desde a academia, era o Duque de Estrada Teixeira apologista dos exercícios de capoeira. E não o supunham somente um capoeira teórico. Conhecia todas as regras da arte e as aplicava com extrema agilidade e o necessário atrevimento. Nesse tempo estava a capoeira muito em honra entre os estudantes. Então vejam que ele
tem um contato com a capoeira, não sei se já tinha antes, mas tem um contato na faculdade de Direito e acaba sendo um importante líder, um importante chefe de malta de capoeira no Rio de Janeiro. E a própria reportagem, o próprio memorial já fala que nesses tempos, ou seja, em meados do século XIX, a capoeira estava muito em alta, muito em honra entre os estudantes. Depois, esse mesmo jornal apresenta outras duas reminiscências sobre ex-alunos da faculdade, uma de 1908, que fala sobre José Basson de Miranda, e ele é retratado como um valente e bom capoeira, chefe do grupo de matadores de cabritos. Ou seja, não só havia capoeiragem dentro da faculdade, como havia formação de grupos ou maltas, né? Não fica claro se a malta é exclusivamente interna da faculdade de Direito ou se é externa e mescla com alunos, né, da faculdade. Mas o fato que em 1850 havia alunos capoeiras e inclusive pertencentes a grupos, né? E aí fala o nome desses grupos, que seria esses matadores de cabritos. Uma outra reminiscência fala sobre Jesuíno Antônio Ferreira, também aluno da faculdade em 1850, e ele é descrito como bom em todos os exercícios, incluindo a capoeira. Então, pelo teor das reportagens, a gente percebe como que a capoeira parece algo frequente e comum, né, na universidade, na faculdade nesse momento. Um outro ilustre frequentador, aluno da faculdade, e que vai ter uma história importante, dessa vez perseguindo a capoeira no Rio de Janeiro, é o Sampaio Ferraz. Sim, o Sampaio Ferraz depois merece também um vídeo só sobre ele, mas ele é paulista, ele nasceu em Campinas, e ele vai cursar a faculdade de Direito antes de ir para o Rio de Janeiro ser delegado de polícia, depois chefe da polícia carioca e responsável pela maior repressão da capoeira no início da República. Então, o Sampaio Ferraz, ele provavelmente cursou a faculdade de Direito um pouco depois do Duque de Estrada, ou seja, quando ele chegou lá, já havia consolidado uma tradição de capoeiragem, e o jornal fala pouco sobre ele, sobre a capoeira, apenas fala que ele se defendia de trotes na faculdade, usando suas habilidades físicas como a capoeiragem, né? Então o jornal afirma que ele mesmo era um bom capoeira, apesar de ele ter depois ido para o Rio de Janeiro e feito uma grande perseguição às capoeiras, ele próprio era um capoeira. Então é mais uma dessas personalidades que tiveram contato com a capoeira na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Então, a partir disso, desses 3 vídeos que eu fiz, fica claro a presença da capoeira em São Paulo desde o século XIX, tanto entre escravos nas ruas, como entre livres, libertos e brancos, inclusive, né? Alunos da Faculdade de Direito. Então já no início e meados do século já havia a presença de brancos jogando capoeira em São Paulo. Então essa presença da capoeira em terras paulistanas, ela não é apenas na capital, ela também é em cidades do interior paulista, e ela vai construir uma sólida tradição de capoeiragem, que vai desembocar no século XX, com a capoeira sendo um fenômeno urbano muito importante de São Paulo e de outras cidades paulistas, e presente no cotidiano da cidade. Podemos até falar que São Paulo, no início do século XX, era uma cidade repleta de capoeiras. Sobre isso eu trato na minha dissertação de mestrado, também provavelmente vou gravar outros vídeos sobre isso. Mas a gente tem que entender que a capoeira ela vai se constituindo como tradição ao longo do tempo, né, em várias cidades do Brasil, inclusive em São Paulo. Mas antes de falar sobre o século XX, a gente precisa entender o processo de crescimento, de desenvolvimento da capoeira no século XIX, na segunda metade do século XIX, e a repressão que houve sobre ela, principalmente no Rio de Janeiro. Inclusive porque
quando a gente fala da história da capoeira nas cidades do Brasil, não é uma história isolada, né? A capoeira, assim como a cultura afro-brasileira, ela está em trânsito, né? Há um mercado interno de escravos, há um trânsito de cativos pelas cidades e esses cativos levam a sua cultura, os seus aprendizados, as suas práticas sociais. Então, desde o século XIX, que há um trânsito de escravizados, principalmente entre Rio e São Paulo, mas Nordeste com Sudeste também, e, portanto, há um trânsito cultural, há um trânsito dessas experiências. Então a história da capoeira não é isolada, né? É interligada nas cidades imperiais. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembre-se de curtir, de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E é isso, até a próxima!